Olá, queridos! Estamos aí para o nosso quinto vídeo sobre mentoria ministerial. Queremos encerrar hoje, né? Primeiro nós passamos sobre o nosso potencial, depois a cruz, depois a unção, depois o chamado e hoje queremos falar sobre o serviço. Também numa visão de dons e ministérios, né? O serviço. Em primeiro lugar, nós queremos demonstrar que Jesus teve uma atitude de servo. Ele disse: não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Quando os discípulos estavam também numa situação discutindo quem é o maior, ou Tiago e João querendo pedir para assentar-se à direita e à esquerda de Jesus no reino, né? E Jesus ele chamou os discípulos e disse: olha, entre vocês não é assim, no mundo os governadores exercem autoridade sobre as pessoas, mas entre vocês, aquele que quiser ser o maior, seja como aquele que serve, e aquele que quiser ser o primeiro, seja o que exerça o serviço, que sirva aos outros, né? Sirva aos irmãos. Então essa atitude de servo, a Bíblia diz que Jesus mesmo, ele se tornou servo, obedeceu ao Pai, se tornou servo, reconhecido em figura humana, em forma de servo, né? E assim também devemos seguir o exemplo do Mestre, do Senhor Jesus, aquele exemplo de serviço. Ele lavou os pés aos discípulos. Vocês me chamam Mestre e dizem bem, mas vocês devem fazer como eu também estou dando exemplo. Assim Jesus ensinou e assim nós devemos ter essa atitude de servo. Ser líderes servos, então, influenciando pessoas e também servindo os irmãos, né? Servindo as pessoas. Assim, em segundo lugar, amados, nós queremos ver que nós podemos precisamos servir a Deus com alegria. O salmista diz assim: sirvam ao Senhor com alegria. Então, não com murmuração, mas sirvam ao Senhor com alegria, entoando canções, apresentem-se diante dele com cânticos, celebrem com júbilo ao Senhor, sirvam ao Senhor com alegria. O apóstolo Pedro, em terceiro lugar, o apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, aqui a questão dos dons são importantes, dons e ministérios são importantes, porque devemos servir uns aos outros, cada um com o dom que recebeu. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, de acordo com a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. E se alguém serve, faça isso na força que Deus supre, não na sua própria força, mas na força que Deus supre. No versículo anterior, 1 Pedro capítulo 4, verso 9, até diz assim: quem exerce hospitalidade, faça isso sem murmuração. Então a própria hospitalidade já é um belo dom a ser exercido, já é um serviço tão importante, né? Receber os irmãos, hospedar pessoas, a hospitalidade feita sem murmuração, com alegria, ok? Nós vemos então, sirvamos uns aos outros, cada um com o dom que recebeu. No sentido do serviço dos santos, amados, é tão importante, aqui Efésios capítulo 4, né, versículo 11 e 12, nós podemos ler o apóstolo Paulo explicando também. Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 5 ministérios fundamentais. Dentre esses, 2 são também colocados como fundamento da igreja, porque Paulo mesmo também coloca em Efésios também capítulo 2, né, anteriormente, ele coloca que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nós temos os 12 apóstolos do Cordeiro, né? Os 12 apóstolos, mas nós temos no Novo Testamento também outros apóstolos, como Paulo e também Barnabé, outros apóstolos, né? Então nós cremos a muitos apóstolos. Hoje em dia também esse ministério, que significa enviado, o apóstolo é enviado, eles vão fundar igrejas, eles têm um encargo evangelístico forte também, um encargo também de cuidado de líderes muito forte, e um encargo da doutrina muito forte também, porque
a igreja primitiva ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Então esse ministério é tão importante. Paulo também diz no tocante aos ministérios, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, né? Então podem plantar igrejas e também supervisionar. É um ministério translocal, assim como o ministério profético também, de grande abrangência no corpo de Cristo, né? Nesse sentido, como pais espirituais, os apóstolos e os profetas também são ministério como diz, de fundamentação no corpo de Cristo, né? Também um ministério translocal, de abrangência translocal muitas vezes, né? Que pode ser esse dedo indicador aqui de corrigir o povo de Deus, de mostrar o caminho certo. O apóstolo pode ser o polegar que toca todos os outros 4 ministérios, né? E o evangelista pode ser comparado ao dedo médio aqui, que vai mais longe no evangelismo, né? Também treinando os santos para o evangelismo, para a ação evangelística. Ele também vai em lugares mais longe, muitas vezes missionários também, ou atingindo mais pessoas ou maneiras criativas de evangelizar. O dedo anelar pode ser comparado ao pastor, né? Porque se tem um anel ali, o dedo anelar, a aliança do pastor com a igreja local, uma aliança de longo prazo com o povo de Deus. E o dedo mínimo, o minguinho, o dedo mínimo pode ser comparado ao ministério do mestre, não de menos importância, mas de cavocar as escrituras, de muita importância, o mestre, né? Tiago até fala, não sejam muitos de vocês mestres, porque vão ter que prestar contas muito mais ainda, os mestres, né? Cavocando as escrituras e tirando muitas coisas das escrituras que muitas vezes outros não percebem. O mestre se prepara para ensinar a palavra de Deus, também se fazer compreendido com tanta didática também. Então esses 5 ministérios com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, eles são para o treinamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para o aperfeiçoamento, treinamento, catartismos é a palavra grega, da igreja. E aí a igreja de Cristo é edificada. Que maravilha, hein? O serviço dos santos, cada membro fazendo a sua parte conforme os dons espirituais, cuidando de vidas, ganhando vidas e os demais dons espirituais no corpo de Cristo. Nós temos uma lista de dons aqui em Romanos capítulo 12, versículos 3 a 8, né? Uma lista de dons onde fala o dom de profecia. Quem profetiza, profetize conforme a fé, né? Profecia está em várias listas de dons, não só o encargo do profeta, mas cremos todos podem profetizar, né? O apóstolo Paulo diz assim, busquem os melhores dons, principalmente que profetizem. Trazer a palavra de Deus é uma palavra do Senhor, não tanto um ensino, mas uma palavra, uma direção, um encorajamento para o povo de Deus, ou para uma pessoa, para um grupo, né? Consolando, exortando e edificando. A profecia edifica muito, né? Ela é muito importante, está nessa lista de dons aqui de Romanos. Depois o ministério, que é serviço ou diaconia, né? Já temos falado sobre serviço, diaconia, ministério e ensino. Já falamos, né? No dom de mestre, de ensinar com dedicação. Exortação é encorajamento, temos esse dom aqui também, exortação. Contribuição, irmãos que vão contribuir além do dízimo, ou muito além do dízimo, né, com finanças, com missões, com necessidades, suprindo necessidades, vão contribuir financeiramente ou materialmente, né, com generosidade, com liberalidade. Que importante também esse dom. Todos os dons são muito importantes, amados. Aqui fala também a presidência em Romanos, né, quem preside com zelo. Eu creio que esse é um dom importante para os presbíteros, né, a presidência ou liderança, né, exerça com zelo, e deve ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem e que se afadigam no ensino, né, que presidem bem e se afadigam no encargo do ensino também. E a misericórdia, diz aqui, misericórdia, em Romanos fala também, quem exerce misericórdia com alegria. Então temos aqui alguns dons espirituais, né? Nós podemos ir também lá numa lista lá em 1 Coríntios, né, que os dons são diversos,
Diz que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os serviços são diversos, mas o Senhor é o mesmo, é um só Senhor. E as realizações são diversas, e um só Deus é o nosso Deus e Pai sobre todos. E ele fala 9 manifestações do Espírito Santo, né? Um primeiro grupo de manifestações do Espírito Santo é um grupo de revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos. Como é importante que os pastores tenham discernimento de espíritos, né? Os líderes, discernindo se algo vem do diabo, se vem do próprio coração humano ou se vem realmente de Deus, né? Ter esse olhar de discernimento para proteger o rebanho de Deus. E também palavra de conhecimento, que é revelação, né? Uma palavra sobrenatural mesmo, esse conhecimento aqui. E também a palavra de sabedoria, que é um bom conselho, que muitas vezes pega o conhecimento e aí dá um conselho bom, uma decisão sábia para a gente ir num bom caminho. Que importante essa palavra de conhecimento, essa palavra de sabedoria, discernimento de espíritos. Temos aqui outro subgrupo, dons de poder, que é dom de fé, né? Uma fé sobrenatural que vai além da fé para a salvação, mas uma fé para realizar grandes coisas também, uma fé para a realização. Os dons de curar enfermos, dons de cura, né? Vários dons de cura no plural, porque há muitas enfermidades diferentes também. Então os irmãos podem ser usados para oração por cura ou determinar a cura de determinada enfermidade. Outros irmãos podem ser melhor sucedidos em outras, oração por cura de outras enfermidades, e assim vai, né, amados? Todos nós podemos orar pelos enfermos, impor as mãos sobre os enfermos, ungí-los com óleo, como o Senhor vai guiando, declarando cura, a cura divina, exercitando fé para que as pessoas sejam curadas. E junto com isso tem o dom de operação de milagres, né? Operação de milagres, quando a própria natureza também é mudada muitas vezes, havendo assim um milagre criativo, né? Um milagre de Deus, uma provisão sobrenatural, ou uma cura miraculosa, né? Muitos milagres, sinais e prodígios, a Bíblia fala sobre isso. E tem irmãos que são operadores de milagres, que isso vai acontecer mais na vida deles, mais manifestações, ainda que eu creio que todos nós podemos ser usados nessas manifestações do Espírito de 1 Coríntios capítulo 12, conforme a necessidade. Deus vai dando a cada um conforme a necessidade, né? O Espírito Santo vai distribuindo como lhe apraz, como diz a Bíblia. E o terceiro grupo de dons, de manifestações de 1 Coríntios 12, são os dons da fala, que é profecia, que nós já comentamos, né? E línguas e interpretação de línguas. Quando as línguas, as novas línguas, falamos alguma língua que não conhecemos, assim, a interpretação, né? Quando há interpretação, que um outro irmão traz interpretação, a própria pessoa tem interpretação, então isso equivale à profecia, porque aí vai ser falado na língua que que as pessoas entendem, interpretando línguas, para edificação para a igreja. É o dom de variedade de línguas, né? E muito precioso, fica assim no mesmo nível da profecia, porque todos são edificados, né? Línguas sem interpretação é para edificação pessoal, uma língua de oração, né? Um grupo de oração, podemos orar, e não havendo interpretação fica para edificação pessoal. Paulo fala isso também, ele falava em línguas, mais do que muitos, né? Mais do que todos, dos coríntios, e ele diz também que orava no Espírito, que é falar em línguas, e orava com a mente também, dessas duas maneiras. Então, amados, e as línguas também pode ser uma evidência do batismo no Espírito Santo, né? Aleluia! Essas línguas e variedades de línguas, interpretação de línguas, e também o dom de profecia, que os dons de fala, que as manifestações de fala. Que maravilha! Esse assunto vai muito além ainda. Hoje damos aqui uma pincelada, e encerrando aqui nossa mentoria ministerial. Espero que tenha sido muito produtivo para ti, muito edificante. Eu quero orar, abençoar a tua vida. Senhor, abençoa cada servo, cada ministro com os dons espirituais, derrama o Espírito Santo, dá-nos força para andarmos no teu caminho. Obrigado por esses vídeos aqui, que sejam edificantes na vida de muitos amados, ó Deus, e levando adiante a tua palavra, sendo testemunhas de Jesus. Te bendizemos, te louvamos no teu encargo, Senhor, de sermos servos chamados, ungidos,
na cruz de Cristo, transformados e também percebendo o potencial do Senhor nas nossas vidas.